Olá pessoal, eu sou a Letícia Mello, estou aqui hoje na casa da Fran e do marido dela, do Morras. Ela é arquiteta, ele é engenheiro civil. Eles vieram pela Mello, a Fran veio estudar aqui no Canadá, fazer uma pós-graduação. Vieram com as crianças, com o Nicolas e com a Clara. Nicolas, 7 anos. 8 anos. 8 anos e a Clara com 6. 6, isso. Clara tinha feito 6 anos e chegou aqui no Canadá. Isso. Então eles vão falar hoje sobre a experiência de vir para o Canadá, estudar e trabalhar com a família toda. Pessoas que estão pensando realmente em ficar, eu acho, né? O plano é esse, né? Eu não sei se antes era esse o caminho. Era esse o caminho, era. Tem muita gente que chega aqui e tem uma ideia, mas só depois que chega assim, agora eu quero ficar, Letícia. Vocês não sabiam. A gente, na verdade, quando a gente veio, a gente pensou de ir pra algum lugar que se a gente gostasse, a gente pudesse ficar. Tá, então foi Né? bem... Então veio com essa intenção, a gente não sabe se a gente quer ficar, né? Tudo tende assim, mas a gente quer conhecer, quer viver esses momentos que estamos aqui. Vocês conheciam Toronto, mas não conheciam Vancouver antes. Então, eles já tinham para o Canadá, vindo para o Canadá, para conhecer a cidade de Toronto, conhecer algumas cidades americanas que você mencionou antes, e realmente Vancouver foi, não conheci. E eu tô gostando? O que vocês estão achando? A cidade é linda, né? A gente fez as malas e desembarcou aqui, nunca tinha vindo, não sabia nada. E a cidade é linda. Tem 8 meses aqui, mais ou menos, 8 né? meses, 8 9 meses. 8, 9 meses. E a cidade, a população de forma geral aqui é muito receptiva. Né? Eu acho que tem muito imigrante e... Facilita pra gente, né? Claro. Né? Todo mundo recebeu muito bem. Então... Ótimo. Foi muito legal. Bom, tá sendo muito bom. Vou contar a experiência como foi. Eu escrevi algumas perguntas, fiz algumas perguntas pra vocês. A primeira parte que eu quero conversar é a Fran, ela chegou aqui, a Franciele, ela chegou aqui para primeiro fazer um curso de inglês, porque ela fez o teste no Brasil. Aí ela não conseguiu, ela estava por meio ponto, faltava meio ponto. Por meio ponto, ela falou, não quero mais fazer outro teste. Eu entendi, você não é a única. Muita gente fala, não quero fazer outro teste, estou cansada de fazer o teste, eu não tenho tempo, eu tenho filhos, eu tenho que trabalhar. Então a gente decidiu que a gente vai fazer o Pathway Program, que é um inglês preparatório para a faculdade. E aí a gente conversou, né? Mas você vai vir com seu marido, com suas crianças, eu não sei se eles vão conseguir a escola. Mas não, a gente resolveu que a gente vai fazer isso. Eu quero saber como foi essa experiência para vocês e pela escola, em relação à educação. O que você achou desse curso para a faculdade? Então, pra gente foi muito bacana, assim, porque quando eu fiz a prova no Brasil, né, e não consegui passar, eu fiz 3 vezes a mesma prova. E cada vez mais que eu estudava e não passava, eu me frustrava, né? Então, assim, eu cheguei no momento em que eu não queria mais fazer. E eu sabia que aquilo dependia todo o nosso projeto de tentar, né, estudar fora, independente se vinha para o Canadá ou para qualquer lugar, assim. Então, quando eu tive a possibilidade de fazer, que eu lembro que foi quando a gente conversou, eles falaram, não, mas veja, existe uma possibilidade de fazer um PEF? Eu falei, opa, existe uma luz no fim do túnel, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer. E daí a gente optou por fazer o PEF. Eu fiz 2 meses, né, full time, eu tinha aula todos os dias das 9 da manhã às 4h30 da tarde, 4 horas da tarde, não me lembro exatamente. E foi muito bom, sabe? Eu acho que foi muito puxado, foi muito intensivo, né? Mas eu acho que o aprendizado, a avaliação, assim, é muito positiva pra mim. Porque eu também acredito que você aprendeu inglês tem uma questão de tempo, né? Por mais que você tenha lá 2 meses ouvindo, né, na cabeça o tempo todo alguém falando, tem uma questão do tempo que faz com que você aprenda mais e absorva mais, assim. Sim. Mas eu estudei bastante nesse período, né? Porque também não é só se matricular no Pathway, você tem que se matricular, tem que estudar e tem que passar, fazer as provas, né? Fazer as provas para passar de nível. Então, assim, acho que elas não são difíceis, mas elas também não são fáceis, né? Sim, porque se fosse fácil eu tinha passado no Brasil, né? Mas acho que consegui fazer, assim, mas eu acho que eu me senti muito mais preparada pro college, sabe? Eu acho que o que fez muita diferença pra mim na minha avaliação hoje de quem tá estudando no college para quem estudou no Pathway, que eu me senti muito preparada para fazer as apresentações que eu faço hoje, para fazer os assignments que eu tenho que fazer em casa, né, tarefa de casa que eu tenho praticamente toda semana. Então, assim, para mim foi muito positivo, né, eu me senti muito mais encorajada e além do inglês. Eu acho que não foi só aprender o inglês, eu acho que foi um preparatório de como funciona um college no Canadá. Foi isso que eu senti e eu realmente acho que esse objetivo foi certo, assim, sabe? Deu certo. Isso que as escolas falam pra gente, que não é só aprimorar o inglês, não. É um preparatório para o formato educacional canadense. Como vai ser seus trabalhos? Tem muita apresentação, né? Tem muita apresentação, tem muito assignment, tem muito projeto escrito semanalmente. Eu lembro também quando eu estudava, era semanalmente. Então, eles preparam para aquele modelo que você vai ter na faculdade. Então, realmente é bem válido, porque são 2 em 1, né? É o inglês e também essa parte da faculdade. E eu acho que é um modelo muito diferente do Brasil,
né? Mais do que isso, assim. Eu acho que é um modelo diferente do que a gente tem no Brasil. Então, a gente estudar, né, sobre como funciona, como que você vai fazer, o que o professor vai te pedir, você saber. Porque eu me coloco no lugar do professor, né? Hoje vocês têm um assignment para casa, você fala, o que é isso? Né? Por onde que eu começo? Então, pra mim, acho que foi um caminho... Qual o formato, o modelo, né? Foi um caminho perfeito, assim, sabe? Pra entrar no college. Ótimo. E a faculdade? Aí você fez esse período de PEPA e entrou na faculdade, na pós-graduação, que a Fran já fez mestrado, bem qualificada. E quais as diferenças? O que você achou? Porque a gente sempre fala que, eu também estudei aqui, eu sei que é muito puxado comparando com o do Brasil. E às vezes eu converso isso no Skype e o pessoal, não, mas eu gosto de estudar, pra mim vai ser fácil. Eu acho que a pessoa não tem noção da quantidade, como a faculdade vai exigir. Sim. Ninguém tem noção, né? Não, eu acho que você não tem noção. Não, eu tinha a mesma ideia de todo mundo que tá do outro lado, né? Então eu tinha a impressão, eu preciso estudar. Legal, como qualquer pessoa estuda. Mas eu acho que o quanto eu estudo aqui é muito mais. Porque o método de aprendizagem é muito diferente. Né? Então, por exemplo, aqui as pessoas, você tem que comprar o livro para ir para aula, né? Então, além da gente pagar o college, né? Eu pago pelos livros, que é obrigatório, e a gente lê os livros. E é uma coisa muito engraçada, porque o professor chega lá na semana 1, então aqui são os slides da aula, então agora vocês lêem o capítulo 1 e 2, se vocês tiverem dúvida, vocês voltem, né? Daí ele já vai pra semana 3, 4, 5, assim. Ele não vai repetir nada. Ele não repete aquilo, ele não te explica, olha, vejam, vocês têm que ler o 1, 2 e 3... se vira, estude, faça, sabe? E ao mesmo tempo que no começo eu sofri um pouco, assim, até eu, né, entender como que funciona, eu me senti muito mais segura pra fazer, porque eu vejo que o meu processo de aprendizagem, de quando eu comecei em janeiro, né, até agora, que foi, eu fiz um termo inteiro e tô na metade do segundo, eu realmente me recordo que eu estudei no primeiro termo, porque muitas vezes não lembra, né? Então, eu acho que são formas diferentes. E eu também acho que estudar em outra língua, ainda mais pra mim, né? No meu caso, que sou adulta. E eu tinha uma questão que eu escrevia muito em português, né? Porque eu fazia muita pesquisa, assim, e tal, por conta do mestrado mesmo. Eu sinto muita dificuldade, hoje menos, né? Claro, já aprendi, o PEFA me ajudou nisso, aprendi. Mas de escrever no inglês, né? Porque a estrutura gramatical, a estrutura de pensamento, tudo é muito diferente do que a gente escreve no português. Então, os meus assignments também, não adianta eu querer fazer em português e traduzir isso, porque você chega no momento em que você tem que seguir o caminho como ele tem que ser feito, né? Não traz os vícios, né? Exatamente. Os vícios do português. Ainda tem isso, é verdade. Vem pro inglês. Então, aquela história de você tem que pensar em inglês e tem que escrever em português. É engraçado que tem gente que faz isso. Não, vou escrever em português e vou trazer, gente, é mais trabalho. É muito mais trabalho. É muito mais trabalho. E você se doutrina a isso, né? Porque você tá lendo, a partir do momento que você tá aprendendo na língua, né, no inglês, hoje a minha dificuldade é trazer isso pro português, porque eu aprendi esses nomes, essa forma. Então, eu acho que o college pra mim tem sido muito bacana, eu tive professores muito bons, assim, uma outra coisa que me encorajou bastante, assim, que eu vi muitos professores estrangeiros, né, eu fiz 7 matérias até agora, eu tive um professor que era canadense, todos os meus outros professores eram de algum outro lugar do mundo, né, e isso também me encoraja, assim, de saber que as pessoas têm oportunidades, né? De saber, poxa, tem um professor que é da Arábia Saudita, eu tenho um professor que é do Brasil, eu tenho um professor que é da Escócia. Então, assim, isso você mostra como existe esse respeito e essa diferença, essa troca, né? Então, pra mim tem sido muito bacana, mas eu tenho que estudar muito. E eu estudo muito fora do momento de sala. Sim. Né? A sala de aula, eles sempre falam assim, se você fica 20 horas na sala de aula, você vai ficar pelo menos 20 estudando em casa, não é isso? E fica. Pelo menos 20. Que garanto que eu fico 20 horas Acredito, eu sei. Mas essa parte também dos professores é interessante porque aquela parte, somos todos novos imigrantes e a gente vê assim, nossa, o professor não é daqui, o médico não é daqui, o manager do edifício. Então isso é muito legal porque encoraja a gente, né, que tá chegando aqui. Então se eles conseguiram, a gente também vai conseguir, né? Então é um país realmente de oportunidades para todos. Bom, muito interessante essa parte da faculdade, da pós. A gente não falou qual é o seu programa, é o Project Management, né? Da Douglas, né? Gestão de projetos que você está estudando. Adaptação de criança, vocês da família, como é que foi a adaptação das crianças? Porque quando eles chegaram aqui, eles não podiam trabalhar ainda, né? Porque chegou no Pathway, não pode trabalhar. Então foram 3 meses, né? 2 meses do inglês, mais no terceiro mês, aquele mês de intervalo antes da faculdade. Então são aquele período que a gente nem sabia se ia conseguir colocar as crianças na escola, conseguiram tudo certo, mas a gente nunca pôde dar certeza porque a gente não sabia realmente. Mas como é que foi esse começo? Vocês não podiam trabalhar?
Como é que era esse começo? Você ia pra escola, pra escola. E aí, vocês todos? Então, eu ia pra escola, né? Então eu fiz 2 meses, eu fiquei indo todos os dias por 2 meses. O Morras ficou em casa com as crianças, né? Até ele acabou que ele ficou aqui 1 mês, foi pro Brasil a trabalho e voltou, mas enfim, depois que ele voltou aqui, ele ficou, né, em casa. Acho que o visto dele, o Open Work, saiu em fevereiro, março, mais ou menos. Então, assim, do tempo que a gente chegou aqui até ele receber o visto, foram quase 4 meses, né? Vamos considerar que ele ficou 1 mês no Brasil, então foram 3 meses em casa. E da aplicação, quando ele aplicou, quando eles aplicaram pra... A gente aplicou em dezembro, na primeira semana de dezembro, o visto dele saiu da metade de março, de fevereiro pro final. Foram exatamente 89 dias, do dia que a gente aplicou até o dia que ele saiu. E a condicionante para aplicar pro visto dele era a minha carta, o meu PEFWE, né? O término do PEFWE, que seria a minha LOA definitiva da Douglas. Então, o que eu posso falar da minha experiência, né? Eles ficaram em casa, as crianças, a gente conseguiu eu dei entrada na matrícula deles na escola logo que a gente chegou aqui, no mesmo mês. Então, eles ficaram 1 mês em casa e a escola já recebeu as crianças, por conta como eu já estava matriculada na Douglas, como eu já tinha pago a tuition, como eu já tinha carta, como eu já estava fazendo o PEFWE, o nosso distrito, né, entendeu que eles já poderiam estar na escola. E eram 2 meses de PEFWE também, então não tive problema nenhum, a escola recebeu as crianças. Então, quando foi em novembro, eles começaram a estudar, né? Eles fizeram novembro e dezembro, daí entraram no winter break e daí voltaram esse ano. Eu acho que você pode falar um pouco como foi a sua experiência antes de eu falar também do trabalho, quero saber do seu trabalho. Quando chegou a hora, finalmente, eu posso trabalhar. E aí também. O antes e depois, né? É, porque o primeiro pensamento é, tô de férias. Né? Que ótimo, Ficar 3 meses de férias. No começo, Maravilha, né? Essa é a ideia inicial. Mas não é bem assim que funciona. O início, eu curti muito com as crianças, levava para a escola todo dia, ia buscar, aproveitava com eles. E maravilhoso, só que esse mundo cor-de-rosa vai passando. Ele está acostumado com uma rotina completamente diferente no Brasil. Ele trabalhava praticamente segunda a segunda, sem parar. Então, deu aqueles 20 dias, 30 dias é massa, né? Tá bom. Assim, tô desesperado, preciso fazer alguma coisa. Eu fiz um curso de inglês, né, um pouco mais curto, que eu tinha esse tempo de buscar as crianças e tudo mais. Eu tentei me ocupar, mas, de fato, quem pensa assim, vou ficar 5 meses, 6 meses de férias, vai ser maravilhoso, não é bem assim. Né? Então, eu acho que esse preparo antecipado foi importante, porque a gente sabia que tinha esse tempo, que a gente precisava esperar, que depende de sair o work permit para começar a trabalhar. Então, emocionalmente foi difícil, mas racionalmente a gente já tinha definido. Organizadinho, vocês sabiam pelo menos quando ia terminar o PEFWE, que era na faculdade, que você ia aplicar, né? Vocês não sabiam exatamente as datas corretas, mas estava muito planejado, bem planejado. Isso tá. Eu acho que o planejamento fez toda a diferença para que a gente conseguisse tornar isso racional e saber controlar, porque tinha semanas assim, eu estava extremamente irritado. Imagina, não sei assim, como é que é. Vai ser assim, não, tá chegando, vai ser o próximo passo e tudo mais. Então, para gerenciar isso foi mais fácil dentro do planejamento. Quando chegou o Work Permit, e aí? Você já tinha trabalho? Como é que foi? Não, então... Foi rápido, não? Chegou o Work Permit, daí no outro dia eu peguei assim que eu peguei a documentação, eu já fui fazer a documentação provincial. Exatamente. E o que eu estava fazendo antes disso, eu entrei em alguns programas que tinha do governo canadense para preparação do mercado de trabalho, que tem para imigrante, tem para refugiado. Então, eles dão muito desse suporte. Então, eu fui me preparando e assim que eu peguei na outra semana, eu já fui em algumas agências do governo mesmo que dão esse auxílio e consegui alguns empregos temporários. Mas o que eu queria mesmo era trabalhar na minha área. Claro. Eu trabalhava muito com engenharia civil, sou engenheiro civil, então eu gostaria de trabalhar na construção. Tá no país certo, né? No lugar certo. Porque tá construindo para tudo quanto é lado, né? Tudo que é canto aqui. E na segunda semana que eu tava com o Work Permit, eu fui numa feira e nessa feira eu já consegui o meu primeiro emprego. Em 2 semanas. Em 2 semanas eu consegui. Então assim, para quem quer de fato trabalhar, né, quem tá buscando, tá tentando se preparar para isso, acho que tem oportunidade aqui, não falta não. Falar que é super simples. Não é. Não é verdade, Você tem que se preparar para isso. Eu acho que a preparação com a língua
faz muita diferença. Importante. Porque fazer o curso de inglês é uma coisa, mas viver a realidade é completamente diferente. Então você tem que estar também pensando nisso. Porque a minha primeira semana, o meu primeiro dia na empresa, assim, alguma coisa eu vou entender, eu vou me virar. Parece que todo mundo tava falando uma língua completamente diferente. Até porque tem emocional. Você, agora eu vou ficar aqui 8 horas falando inglês e tem que entender tudo, né? E daí você quer se concentrar no trabalho. Eu falo assim, não, preciso aprender, né, essa atividade que é uma atividade que eu estava acostumado, mas é diferente do Brasil, né? O dia a dia. Mas além disso, eu tenho que me concentrar na língua. Então, para fazer as duas coisas ao mesmo tempo era muito difícil, né? Certo. Parava uma para começar a outra. Então, essa adaptação, falei, tem que ser tudo muito racional. Certo. E eu acho que é bom trazer também, assim, né? Que eu tinha estudado inglês no Brasil. Então, assim, ele veio com nível intermediário para avançado, né? Então, assim, e mesmo assim a gente sofre um pouquinho, né? Com a língua. Eu sei como é que é. É que mesmo avançado, né? A gente não fala 24 horas de inglês no Brasil, né? Você nem duas, né? Não. Então, por mais que você saiba, você não está acostumado a vivenciar a língua, né? A trabalhar, resolver problema. É claro, assim, não tenho dúvidas, todo mundo chega com um nível avançado quando vai pra faculdade, todo mundo tem um nível avançado de inglês, mas na hora de trabalhar, de ficar ali o tempo inteiro, resolvendo, ouvindo, né? Entender. É outra coisa. Né? O começo é um pouco difícil às vezes, né? Mas, enfim, faz parte, né? Sim, e aí depois tudo se acostuma, né? A gente vai só subindo e crescendo e melhorando. E até do que você perguntou com relação às crianças, como foi a adaptação na escola, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Mas será que eu preciso fazer o inglês antes? Como é que vai ser meus filhos? Será que eles vão gostar? E se eles não gostarem? E se não falarem inglês? Como é que foi? Conta, são 2 filhos, 2 crianças, né? Então, a gente teve alguns receios quando a gente estava no Brasil, acho que como qualquer família que está no Brasil. Né? Eu acho que um dos grandes fatores que moveu o nosso projeto para vir para cá foram os nossos filhos, né? Porque, como a gente estava conversando antes, um dia a gente caiu numa realidade de que nosso filho daqui a pouco está na hora de ir sozinho para a escola e a gente vai deixar ele sozinho na escola, né? E a gente acha assim que você ensinar responsabilidade tem uma relação muito direta com a liberdade, né? E aí que começou todo esse nosso desenvolvimento de, poxa, talvez a gente possa tentar ir para algum outro lugar, ter uma experiência, né? Na pior das hipóteses, não vai voltar falando melhor o inglês, né? Se não der o projeto certo, assim. Então a gente já tinha essa ideia de sair do país antes, então as crianças já faziam inglês, né? Eles tinham inglês na escola, né? Além da grade curricular, eles faziam inglês todos os dias na escola, que era um programa. Acho que ele estava 2 anos fazendo. 3, né? O Nicolas começou, ele fez primeiro, segundo e terceiro ano, né? Hoje ele tá no terceiro ano. E a Clara tinha começado no nível 5 e no primeiro ano. Então, né, estudar. 1 ano e meio. Só que, claro, é um processo de aprendizado, né? Como tudo. E eu acho que eles já vieram, assim, sabendo as coisas básicas. Na época a gente conversou na escola, né, pra saber o que eles achavam. A professora muito seguramente falou, olha, eu não me preocuparia com as crianças. Eles vão aprender, eles conseguem responder todos os comandos que a gente dá em sala de aula, não se preocupe. Mas daí, claro, quanto mais pessoas falam não se preocupe, mais a gente se preocupa, né? Acho que a professora aqui no Canadá falou assim, no Brasil, ela falou pra gente, não se preocupe porque vai dar tudo certo, eles vão conseguir acompanhar. E a gente ficava, né, naquela angústia mesmo, porque que nem acho que quando é uma criança, um bebê, né, não vai poder falar, não sabe falar, se vai sentir, enfim, coisas de pai e mãe, né? Normal. E daí quando a gente chegou aqui, eu acho que a gente teve um suporte muito legal, porque a Clara no primeiro ano estava começando a escrever no português, a alfabetizar no português, e ela veio pra cá já lendo e escrevendo em português. Né? O Nicolas já maior já sabia ler e escrever, né? E quando eles começaram no primeiro dia de aula, eles foram muito animados, assim, eles queriam ir pra escola, eles estavam felizes, eles sabiam, já compreendiam todo o processo. Mas assim, a Clara, coitada, eu lembro assim do primeiro dia, ela voltou pra casa falando, mãe, eu não entendi nada. Imagina, ela tinha acabado de começar a aprender o português. Agora eu preciso falar e escrever em português. Opa! E jogar em outra língua. Mas assim, eu acho que, claro, eu como mãe, óbvio que eu vou olhar pra criança, né? Porque ela chegou em casa e falou, mãe, eu não entendi nada, eu não fiz nada, eu não compreendi nada, eu não, né? E daí eu naquela angústia, assim, que eu falei, meu Deus, essa criança, né? O que eu vou fazer agora? Mas em contrapartida, assim, ao mesmo tempo, eu acho que teve outra parte, que foi quando a gente chegou na escola, a escola já estava preparada para receber ela. Então, assim, a Clara chegou na sala dela, ela já tinha carteira com o nome dela, tava o nome dela escrito, a professora já trouxe todo o material dela, conversou com ela, né, explicou tudo como ia acontecer. E tinha uma menina que tá no segundo ano, que hoje é uma amiguinha da Clara, né, ela tava, e quando a Clara precisava de qualquer coisa nesse primeiro dia, ela foi o suporte pra Clara, porque é uma menina brasileira, fala português, então eu consegui ajudar.
Só que assim, no segundo dia, daí passou a emoção do primeiro dia, no segundo dia ela chegou na escola, a gente, né, por sorte, enfim, numa proatividade da escola, tinha uma professora que é canadense, só que ela é casada com um brasileiro, morou anos, acho que no Rio, acho que por 5 anos, no Rio de Janeiro. E ela serviu, fala português, né, e ela serviu de apoio pra Clara nesses dias, né, nesse período. Então assim, ela no segundo dia ficou a maior parte do tempo com a Clara em sala de aula, né, ajudando ela no que ela precisava fazer, e daí ela ia trocando, assim, ela ia do português pro inglês, né, falava em português. Então ela foi num processo de crescimento. Então na primeira semana ela ficou a semana inteira, na outra semana ela ficou algumas horas dentro da sala, até que chegou no momento em que não precisou mais. Hoje, na nossa avaliação, né, de todos da nossa casa, ela é que melhor fala inglês, né? Longe, ela é que melhor fala inglês, assim. E não tem uma preocupação dela não aprender, né, ou esquecer o português, até porque a gente fala português em casa, né? Isso é ótimo. Mas, e o nosso filho, a gente vê assim que o Nicolas também teve um desenvolvimento muito legal na escola, achei que teve esse cuidado da escola de trazer os amigos, né, trazer as potencialidades da criança, de fazer... E o jeito da escola aqui também é muito diferente, né? O jeito que eles lidam, essa coisa muito mais social, assim, do que aquela questão do estudo, projeto, né? Assim, eles são muito mais de encorajar a criança, dela se entender bem os limites, as regras. Então, até eu pensando como mãe, né? Todo mundo me falava... Não precisa se preocupar que as crianças vão aprender. E eu falava, mas eu vou garantir que eles vão sair daqui sabendo. Mas hoje, como mãe, eu realmente digo, gente, era uma preocupação que eu não precisava ter. Verdade. Né? Assim, a gente conhece os nossos filhos, a gente tem que saber, né, até onde é o limite de cada um e até aonde que o calo aperta, né? Mas eu realmente acho que eu não precisava ter tido essa preocupação, assim, sabe? Eu acho que a gente conseguiu ter, eles conseguiram tirar um de letra fácil, assim, sabe? É bom vocês falarem, porque vocês são pais, né? Que as experiências dos pais, eu sempre falo pra família, falo assim, olha, foquem no inglês de vocês adultos, porque vocês vão precisar do inglês, pra vocês é mais difícil. Porque o adulto tem aquela parte do medo, a vergonha, a frustração de que, ai meu Deus do céu, não tô conseguindo. A criança, ela não tem, é muito mais rápido. Pode se frustrar um pouquinho, puxa, cheguei na sala, eu não entendi. Mas como eles estão naquela fase de crescimento que aprender uma língua ali é mole, rápido e fácil, em poucos meses ela não tenho dúvidas que ela fala inglês melhor do que a gente aqui. Eu tenho dúvidas, né? Que o accent dela, né? Com certeza. Isso é muito bom, isso é muito legal. E você vê que ela é segura, né? Os dois são extremamente seguros com a língua, né? Então a gente recebe visita, o pessoal não fala inglês, as crianças falam inglês. Então eles são, né, o intérprete de todo mundo, assim. Isso é muito legal, né? Pra eles isso é muito legal. Uma coisa que você mencionou antes, mas é bom a gente conversar, que a gente estava conversando aqui antes, que a gente estava tomando café aqui, vocês falaram sobre eles terem a infância, coisas que eles não tinham no Brasil, né? Que são de Curitiba, né? Aliás, no Rio de Janeiro, eu posso falar igual também, a gente não tem... Foi roubada a nossa infância ali hoje em dia, né? Uma criança não pode ter tudo, essa liberdade, e eles estão tendo aqui. Então, acho que você poderia falar um pouquinho do Nicolas, né, na verdade. A gente até conversou, assim, né, nesses momentos quando a gente pensou em vir pra cá, de dar essa liberdade. Então, hoje eu acho que as crianças têm coisas, assim, que a gente descobriu quando a gente chegou aqui e começou a ter liberdade, a gente descobre o quanto no Brasil a gente é privado de algumas coisas, sabe? Então, e o quanto a gente se condiciona, assim, né? E de coisas básicas, eu vou andar na rua, eu já levo 2 celulares, porque um é do ladrão, né? E você vê que isso é uma coisa muito comum. E não deveria ser comum. Não deveria ser, né? É algo que é comum que não deveria existir. E a gente se acostuma com aquilo e entra naquela roda como se isso fosse a coisa mais aceitável, né? Então a gente sempre teve essa preocupação com as crianças. A gente não podia sair, a gente não ia muito nos parques, a gente não, né? Ainda mais Curitiba é uma cidade linda, cheia de parque, coisas maravilhosas, a gente não tinha isso. Então, hoje com eles, a gente tem espaço, assim, de a aula deles termina, eles chegam em casa, a gente vai no parque, a gente pode passear, a gente vai no playground, a gente vai em vários lugares. Bicicleta. Vai andar de bicicleta e, assim, é engraçado. Às vezes a gente até vê, né, o Nicolas vai fazer 9 anos, né? Então, assim, uma criança com 9 anos não ter tirado a rodinha da bicicleta, pra gente, ao mesmo tempo, assim, que era uma frustração de pai e mãe, a gente vê assim, poxa vida, será que junto com essa rodinha não veio tantas outras coisas que ele poderia ter aprendido, né? Então, agora ele conseguiu tirar a rodinha da bicicleta, ele consegue pedalar por vários lugares, ele consegue ir em vários lugares sozinhos, né? Claro, uma curta distância, assim, mas a gente vê que ele consegue fazer brincadeiras, brincar nos brinquedos daqui que ele não brincava,
né? Porque ele não tinha força, não tinha... Coisas que ele não precisava fazer, né? Era uma criança que vivia no computador em casa, né? E hoje ele tem vida, hoje ele sai, eles fazem natação, eu consigo acompanhar as crianças na aula de natação, que era uma coisa que a gente não conseguia fazer no Brasil, eles faziam, mas faziam na escola, porque a gente não tinha tempo pra estar com eles. Tem aquela parte da nossa vida lá que a gente trabalha, né? Demais, infinitamente. Então, assim, hoje a gente consegue participar da vida deles e ver esse tipo de coisa. Ele fala, poxa, vocês podem ser crianças, sabe? Eles podem fazer coisas que crianças fazem, né? Então, vocês têm mais tempo com eles, né? Também, sim, essa parte sem trabalho. dúvida. A gente estava até conversando isso antes, né? Sobre a parte de que aqui se termina às 5 da tarde, é às 5 da tarde. E se você sair 5 e 5, alguém vai chamar a sua atenção. Por que você sai 5 e 5, né? Porque sai até um pouco antes, né? Então, até isso também que muita gente estranha isso no começo. Nossa, mas eu fiquei um pouquinho mais no meu desk e meu chefe falou, não, peraí, você tá aqui ainda fazendo o quê, né? E a princípio a gente estranha, mas depois a gente vê, nossa, por isso que a gente tem qualidade de vida, né? Por isso que você vê que... Faz toda a diferença. Faz, né? Pra tudo, né? Pra você, como você, ser humano profissional, você como família, você tem tempo com a sua família, você trabalha naquele horário, né? Certinho. Porque talvez a nossa rotina anterior era a rotina do trabalho e a rotina do estudo, e é isso. E aí a rotina de ter ali essa liberdade, do passeio, do lazer, da convivência com a família, com os amigos. A gente não criava muito dessa rotina, a gente tentava encaixar dentro da rotina do trabalho. Sim. Aqui não, aqui a gente sabe, vai trabalhar, né? Se minha shift termina 3 horas da tarde, 3 horas eu saio, às 3h30 ou 4 horas eu tô em casa. Bem organizado, né, também? E daí, eu vou pegar as crianças e eu vou no parque, eu vou, sei lá, em qualquer lugar, na piscina. Em vários lugares. Ainda mais agora que o sol tá se pondo 9 da noite. A gente tá mês de junho, né? Vai começar o verão e o sol já tá se pondo bem tarde, então a gente tem um dia bem longo, né? Você aproveita realmente bastante. E muitas atividades externas que a gente pode fazer, né? Fazer churrasco no parque, passeios em lago. Então, assim, eu acho que a gente também criou novas oportunidades, sabe? Isso é um cuidado que a gente teve de chegar aqui e fazer coisas que a gente se propôs a fazer, né? Não adianta a gente fazer as mesmas coisas que a gente fazia no Brasil. A gente faz muitas coisas, mas o principal é viver um pouco dessa cultura do Canadá, que eu acho que fez diferença e tem feito muita diferença. Assim. E uma coisa interessante é porque quando a gente, sei lá, vai no parque, as crianças se divertem, a gente se diverte, então eles têm um momento que é só deles como criança, a gente tem o nosso curtindo o parque ali e tem a interação entre o pai e a criança, a mãe e a criança. Então, essa fato de tirar a rodinha da bicicleta, acho que não é só tirar a rodinha da bicicleta, é da gente também. Sim. Eu posso me sentir livre para fazer isso e eu posso ficar tranquilo, porque o Nicolas pega a bicicleta e vai dar uma volta no parque à vontade, numa boa. Vocês estão tranquilos, vocês podem, não precisa ficar preocupado, cadê o Nicolas? Eu tô vendo o Nicolas ali, né? Vocês estão mais tranquilos, né? Então, até pra vocês, né? Exatamente. Então, isso faz que gostoso isso, né? Tão bom que eu lembro que a gente se encontrou quando vocês chegaram, né? Depois eu nunca mais vi vocês, agora está se revendo. E é sempre bom essa parte do como é que foram esses primeiros meses, né? Porque às vezes você acabou de chegar, todo mundo tá feliz, mas só depois de um certo tempo, vocês passaram mais do que 6 meses, aí que a gente pode falar melhor, né? Como é que está sendo essa experiência, né? Agora vocês têm realmente uma experiência canadense, né? Exatamente. Acho que a gente tem uma rotina, né, de uma família que, né, como a gente tem uma rotina no Brasil... Tudo, vai para as crianças, vai para a escola, tem a hora de lazer, vocês têm tudo agora, né? No começo, claro, eles foram se organizando, porque tinha a época do inglês, você não está trabalhando ainda. Mas tudo funcionando, vocês têm uma rotina hoje em dia. Sim. A vida tá toda certinha, né? A gente sempre brinca que vir pro Canadá é um casamento, né? No começo tudo é bonito, como qualquer projeto. No começo tudo é lindo, né? O namoro tudo é bonitinho. Mas chega uma hora que você cai na vida real, que é essa rotina, né? Isso. E essa rotina vale a pena? Essa é a nossa análise, assim, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E pra gente tem sido uma avaliação muito positiva, sabe? Que ótimo. Muito obrigada. Muito bom. Bom, aliás, tem uma pergunta que eu não coloquei aqui, mas eu queria perguntar, porque tem muita gente que fala assim, mas Vancouver é uma cidade muito cara. Eu tenho 2 filhos, é uma cidade muito cara. Vocês têm 2 filhos. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. A gente não mencionou isso aqui, a gente não falou sobre isso hoje ainda, né? Mas podem falar a verdade. Eu acho que é cara assim, me arrependi ou não é tão cara. O que vocês acham? Você quer falar? O que eu falo? Pode falar, Não, assim, eu já vi várias pessoas... a gente também sabe, né? Não, mas eu vou te falar assim, eu acho que às vezes a gente já falou sobre isso, né? Eu e o Monras várias vezes, assim. A gente não acha que aqui é caro.
Eu realmente não acho que morar em Vancouver é caro. Claro que, né, se você avalia o contexto todo, econômico da cidade, preço de imóvel, etc., né, não vou nem me vejo com subsídio para falar sobre isso, sabe? Acho que eu tenho muito pouco tempo aqui para dizer alguma coisa. Mas assim, se a gente for pensar mensalmente para morar aqui, a gente gasta menos do que a gente gastava para morar no Brasil. Olha só. Mesmo se a gente tiver que pagar em real. Sabe? Então, hoje a gente recebe em dólar, porque a gente trabalha aqui, mas assim, quando a gente leva essa realidade, a gente pagava 2 escolas particulares, né, tempo integral no Brasil. Nossa. Que não é barato, né? Todo mundo que tem filho em escola particular integral no Brasil sabe quanto custa. Então, assim, eram 2 na escola. Nossa. Então, assim, a gente tinha 2 carros no Brasil, porque, né, não conseguia ter o transporte público para atender o que a gente fazia. Então, quando a gente coloca tudo na ponta do lápis, a gente trabalhava muito pra ter muito, pra pagar muito, né? Essa é a nossa relação. Hoje, a gente já falou assim, a gente paga menos de aluguel do que a gente pagava de condomínio no apartamento que era nosso. Nossa, gente. Né? Então, se a gente for pensar sempre no 1 para 1, né? Que você ganha na moeda local. Sim, um pensamento. Né? Pensando assim, em números, em dinheiro, né? Independente do que seja, né? Qual é a moeda. Então, eu também acho que a gente pode fazer aqui, a gente praticamente, não vou dizer que a gente não gaste, né, com lazer, a gente gasta com lazer, mas a gente tem muito lazer que é gratuito. Tipo, vamos no parque fazer um churrasco. Isso mesmo. É um lazer extremamente gratuito que a gente passa o dia, as crianças ficam penduradas nas árvores, nos brinquedos, brincam na parte aquática e tal. E a gente gastou o quê? Nada, né? Ou a comida que a gente comeu, né? Os lagos, né? Que tem muita opção coisa sem gasto, né? E no Brasil a gente sempre falava, assim, que o nosso maior receio era porque tudo a gente tinha que pagar. A gente tinha que pagar pela segurança, a gente tinha que pagar pela saúde, a gente tinha que pagar... Então, assim, a gente não acha, né, que aqui seja caro. Muito bom. Né? Eu acho que é caro, gente. Claro que é caro, ainda mais quando a gente usa no real, na moeda real. Mas, no momento que a gente está de transição, né, e que a gente agora já se estabeleceu numa nova rotina, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor. Porque hoje e mais ainda, o quanto a gente trabalha, o quanto a gente ganha, ele é suficiente para cobrir as coisas básicas de uma família. Né? Claro que se a gente ganhar mais, perfeito, né? Mas a gente consegue ter uma vida saudável, né? Trabalhando 40 horas e tal, que no Brasil a gente trabalhava muito mais. Isso vocês estão com aquele começo, que geralmente assim, quando você está começando é um salário mais baixo do que daqui a pouco ele vai estar ganhando mais, você vai ter terminado a faculdade. Porque quando você está trabalhando na part-time, você tem aquela limitação de que você está na faculdade, então 20 horas, tem muito de programa full-time, job offer, né? Oferta de trabalho full-time, que seria o trabalho integral. E quando você pensa no part-time, você vai ter uma limitação, né? Você sabe. Que aliás, a gente estava até falando sobre isso também. Então, assim, mesmo um casal, a gente vê os casais, um trabalhando 40, outro trabalhando 20, consegue bancar a casa. Então, eu penso, gente, esse é o começo da vida de vocês. Imagina lá na frente, quando todo mundo que você terminou a faculdade. Sim. Ou seja, é muito positivo esse começo, né? Sabendo que tá equilibrado, as contas estão equilibradas, vocês têm lazer, né? Não é aquela estou pagando a faculdade e eu não tenho lazer, não. Você consegue aproveitar aquele lazer e qualidade de vida, né? Isso é muito legal. Por um outro lado, às vezes a gente começa a achar caro algumas coisas. Depois do tempo, né? Porque talvez o valor do dinheiro aqui seja um pouco diferente. Hoje, assim, tô indo pra empresa, vou passar no Tim Hortons e pegar um café. Pô, não é $2. Mas eu penso, poxa, mas $2? Pô, o que eu faço com $2? É bastante coisa, então o valor do dinheiro é diferente. Né? Então, eu pegar R$2 hoje no Brasil, o que eu compro com R$2? Nada. Né? Aqui com $2, eu consigo comprar um pacotão grande de pão que dá pra semana. Pois é verdade. Olha só. Você não compra pão por R$2. Então, assim, chegou um momento e fala assim, mas $2 é caro ou é barato? Depende, né? Né? Então, essa relação começa a ser porque, com $2 eu faço isso, então talvez pagar $2 num adesivo é caro porque esses $2 vira pão pra semana inteira. Né? Então tem essa relação, mas de forma geral também não acho que é caro. Assim, eu acho assim que claro, depois de um tempo você vai pensar, eu quero comprar um imóvel, nossa, caríssimo realmente, é uma cidade cara. Mas o dia a dia, um casal trabalhando, eu também não acho caro, assim. Claro, quando você vai comparar com cidades menores, sem dúvida. Sim. Mas assim, a qualidade de vida que a gente tem, né, Toronto, Vancouver são cidades mais caras, comparado com as outras, mas quando você vem pra cá e você vê a qualidade de vida que você tem, e tem emprego, né, porque a gente tem muitos alunos que falam, não, vamos pensar de menor, porque o custo de vida é mais baixo.
Só que o custo de vida é mais baixo, ela é menor, tem também menos oferta de emprego. Exatamente. Então você vai demorar um pouco mais para entrar no mercado de trabalho. Então, assim, tem que colocar isso tudo na balança, né? Exatamente. Enfim, isso é tudo para as pessoas pensarem, né? Porque são experiências nossas que a gente está compartilhando. Com certeza. Bom, para terminar, que vocês já falaram tanta coisa, eu perguntei sobre o Douglas Coady, as crianças, os conselhos que vocês dariam para alguém que está começando o plano de estudo. Tem um conselho assim, nossa, eu acho que esse é o melhor conselho. Qual um bom conselho? Eu acho que é fazer um bom projeto, né? A gente escuta muito assim o pessoal falando, porque eu tenho um sonho de morar fora, eu tenho um sonho. Cara, o sonho vai voar se não virar um projeto. Então, acho que ele tem que virar um projeto, né? Com preço, com limite, com data, com objetivos claros. Eu acho que tem que ser um objetivo que tem que ter toda a família envolvida, sabe? A gente até pensa assim, que eu, pelo menos, né? Tanto a gente que tá aqui, que veio, tem que estar envolvido, mas a nossa família que fica no Brasil também tipo, serviu de muita diferença, assim, sabe? A gente teve muito apoio da nossa família. Então, foi algo que pra gente fez com que... Porque é um processo difícil, né? Você largar uma vida bem ou mal estável no Brasil, né? Pra vir pra uma coisa que você não sabe o que vai ser, né? Eu tô indo estudar, a certeza que eu tenho é que eu vou estudar, é isso, né? Então, todo o resto é incerto. Então, acho que seria um bom projeto, né? E acho que principalmente, assim, saber ouvir o que as pessoas com experiência têm pra te passar, né? Pra gente, assim, acho que a Melo fez muita diferença nisso, assim, no sentido de trazer pra gente o caminho das pedras mesmo, né? Com objetividade, com clareza, deu as opções pra gente escolher, olha, a opção é A, B ou C, o que vocês preferem, né? A é boa por isso, B é ruim por aquilo, boa por aquilo. Então, eu acho que a gente saber ouvir, né, e aceitar isso, eu acho que esse, assim, seria, né, eu falar, ó, essa é a parte mais importante. Contrate uma boa consultoria, né, a Melo, porque eu acho que fez toda a diferença no nosso plano, né, toda a diferença, assim, a gente tá aqui, a gente conhece várias pessoas, a gente escuta muitas histórias e todas as vezes a gente fala, nossa, graças a Deus que a gente teve a Melo. Ai, gente, porque a gente não teve, mas a gente não tem problemas, que a gente vê que as pessoas têm alguns problemas, assim, que eu me lembro claramente de vocês me falando, não façam desse jeito porque pode dar problema. E hoje a gente vê que esses problemas de fato acontecem. Acontecem mesmo, Então pra gente foi fundamental, assim, eu acho que o encorajar, né, a gente poder largar e compreender isso, assim, que a gente tá saindo, e eu acho que vocês compreendem isso muito bem, a gente tá largando uma vida muito certa no Brasil, né, para vir para cá com uma incerteza. Então, se a gente não tiver esses passos muito claros, sabendo todos os riscos para avaliar se esse projeto vale a pena ou não, porque a gente pode desistir do projeto se a gente vê, né, no Brasil melhor, né? Mas então a minha dica principal é essa. Olha, a última pergunta era para terminar, contar um pouco sobre a assessoria da Melo, mas acho que é isso aí, né? Isso é interessante também. Obrigada, né, por que vocês falaram aí, que era a última pergunta. Assessoria também, eu sempre falo que não é só o que a gente está oferecendo, é sempre um trabalho de parceria. Então não adianta a gente também falar, dar um caminho maravilhoso das pedras e o cliente falar assim, mas eu quero fazer tudo diferente. Mas um amigo meu falou que tá certo assim. Então, assim, vocês desde o começo, eu lembro, né, que a Carol te assessorou no começo, eu lembro que você chegava e falava assim, olha, gente, aconteceu isso, tem aqui o teste de inglês, quais são as minhas opções? A gente falava tudo, você analisava com a gente, então, assim, foi um trabalho muito de parceria. Sim. Todos os passos que vocês deram em relação ao inglês, em relação às crianças, em relação vou aplicar a prestação do visto, foi tudo muito organizadinho, não tenho dúvidas, mesmo antes, ela começou agora a gestão de projetos, né, o programa, mas você foi muito planejadinho e, assim, sempre na parceria. Sim. Porque não adianta, né? A gente tem a parte da nossa consultoria, da nossa expertise, mas tem também vocês ouvindo a gente e decidindo, vamos tomar uma decisão juntas e racionais, né? Porque o que mais atrapalha as pessoas é aquela ansiedade, imediatismo, eu quero chegar logo, eu vou com o visto de turismo mesmo, aí eu me viro, ai meu Deus do céu, não faz assim. E vocês ouviram, mesmo, claro, é cansada, 3 provas, foram 3 provas, você não é a única, não, pode, tem um monte de gente tem um monte de gente que passa por isso. Não, e existe solução, né? Eu acho que o importante é isso, assim. Porque a gente, quando tava no Brasil, a gente pensava nisso, a gente assistiu muito vídeo no YouTube, que eu acho que ajuda muito, acho que tem inúmeros canais que você deve procurar, porque também não dá pra aceitar 100% do que a consultoria fala, né? Hoje a gente tem internet, tem um site do governo do Canadá, tem um monte de lugar que você pode pesquisar. Mas a gente também tem que cuidar que o técnico do YouTube nem sempre é o técnico que estudou, né? Ou que sabe, ou que tem experiência do que tá fazendo. Então, eu acho que saber medir essas duas coisas é importante. E a gente tinha muitas coisas para resolver no Brasil. Todo mundo que tá nesse projeto
sabe que assim, a gente tem um monte de coisa para se preocupar para chegar, mas a gente tem um monte de coisa para se preocupar para deixar. Com certeza. Então, o máximo que a gente pode equilibrar e aceitar essas ajudas de quem tem mais experiência é caminho que encurta pra gente no final. Com certeza. Né? O nosso nível de esforço e de desgaste, ele é muito menor, porque é algo que mexe com a gente emocionalmente, né? Sem dúvida. Você tá largando o certo pelo incerto, você tá, e quando digo largar, assim, você tá saindo de uma vida estável, né? Você tá escolhendo assumir um risco de alguma situação que você não sabe como ela vai ser. Então, e a gente que veio com filho, mais ainda, né? Eu lembro que muitas pessoas falaram pra gente, assim, vocês estão doidos de largar, ainda mais com as crianças, como que vocês fazem isso? E a gente falava, gente, se a gente não tivesse as crianças, talvez a gente não fizesse. Aliás, exatamente. Então, assim, começo a pensar isso também, poxa vida, as pessoas têm essa coragem de vir com filho, né? Eu também, porque eu não tenho filhos, eu ficava pensando, mas eu tem uma nossa que falou, não, justamente porque eu tenho filhos, que eu tô aqui, senão acho que eu ficava no Brasil, então foi bom. Os meus filhos me trouxeram pra cá, e graças a Deus, é engraçado, né? Porque você tá pensando no bem-estar deles, mais do que vocês, né? Quem é mãe, né? Com certeza. Então eles te impulsionaram, eles ajudaram vocês, na verdade, eles não atrapalharam nada, né? Porque pra gente era confortável, né? Tá no Brasil e continuar a vida do jeito que tava no Brasil. Agora, eles, no momento do desenvolvimento que estavam ou estariam chegando, não era confortável. Nem para eles seria confortável, nem pra gente, né, como pai, como liberdade, como desenvolvimento. Né? Então, gente, muito obrigada. Tão bom sempre, é sempre ótimo, é sempre muito bom essa troca. Eu gosto muito de saber. Eu sou muito grata por tudo, por vocês escolherem a gente e grata por essa oportunidade, porque eu gosto muito de saber que aquele projeto inicial está acontecendo, está dando certo, porque para mim isso é muito importante. Já teve casos, teve uma família que eles falam assim, se a gente vai voltar pro Brasil. Aliás, não pro Brasil não, eles foram para outro país. E eu falei, mas por que deu errado? O que aconteceu? Não, gostei, aconteceu isso, mas a gente tá com criança pequena. É uma escolha, né? Então, assim, eles avaliaram, eles tiveram, em casa, uma teve uma oportunidade de trabalho, acho que foi no México. Então, eles tiveram uma super oportunidade de trabalho. Então, assim, mas eu gosto de acompanhar para saber, assim, tá dando certo, não tá dando certo? Era isso que você queria? Como é que são superou as expectativas? Graças a Deus, a maioria, assim, Canadá, a cidade que eles escolheram, independente se foi Vancouver, Toronto, Ottawa, as expectativas estão sendo superadas. A gente tem aluno que estava na dúvida, tem uma família, por exemplo, né, que está em Ontário, que chegaram assim, não, a gente vai começar, vendo com criança pequena, a gente vai começar e vamos ver o que vai acontecer. E em pouco tempo, ela falou, olha, ela tá com você no programa de 1 ano e vai pro segundo, é isso que eu quero, tô decidida. Acho que 6 meses, eu acho. É isso que a gente vai fazer no segundo, porque a gente vai ficar, as crianças são adaptadas, a gente não vai voltar ao Brasil, não. Então, isso é muito bom saber que esse projeto, que não é só chegar aqui, né? Chegar aqui é uma parte, né? Claro. Aqui, quando chega aqui, que realmente vamos ver se isso deu certo, né? Porque é muito tempo, é dinheiro, investimento emocional, investimento financeiro. Só quando chegar aqui que você vai realmente saber, né? E acho que é um trabalho muito grande de autodesenvolvimento, né? De autoconhecimento, de você saber, assim, aonde que teu calo aperta, né? O que pra mim é importante, o que não é. E eu acho que pra gente muito importante, assim, foi ver que a Melo participou do nosso projeto. Né? A gente via, assim, em cada conversa que a gente tinha, o quanto vocês se dedicavam para aquilo. Né? Que a gente percebia claramente que a gente não tá sozinho. Assim, a gente tem mais alguém que tá puxando o nosso projeto para dar certo, né? E que dá segurança. E que dá segurança, porque é um momento de, né? Será que vai? Será que não vai? Então, eu acho que a gente se sente acalentado nesse tipo de coisa, né? Que é o que move a gente. Isso é ótimo. E a gente se fala, as meninas... A Carol fala, Carol, eu vou encontrar com a Fran amanhã. Então a gente sempre, quando aconteceu uma coisa, conseguiu visto. Aí a gente sempre, ela conseguiu visto, né? A gente se fala entre nós, né? Porque a gente realmente tá torcendo, né? A gente tá, é um projeto para dar certo. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Por tudo. Obrigada a quem tá compartilhando, assistindo, compartilhe, assista. Eu acho que isso aqui é muito, muito importante para quem está vindo, porque não tem nada mais valioso do que alguém que já tá aqui, que passou por tudo isso. Que não sou apenas eu, né? Eu como agência, né? Mas alguém que tem um perfil similar, que vem com família, né? Que tem esses mitos, né? De que, eu tenho filhos, como é que vai ser com filhos? O Vancouver é muito caro, não tem emprego. Então é bom que a gente vai desmistificando isso tudo, né? Então tá. Um beijo, gente. Muito obrigada e muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Her name was Truth. She was a whore.